Registro, Êxodo 6, a partir do 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó vos disser: Fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Concede, nosso Deus, graça sobre cada um de nós, ilumina a nossa mente e, ó Deus, dá-nos entendimento, e pelo entendimento fortalece a nossa fé, e com a fé fortalecida faz-nos melhores crentes, gente mais parecida com o Senhor Jesus. Ouve a nossa oração, nós te pedimos, confessando-te os nossos pecados e clamando por tua graça, em Cristo nosso Deus. Amém, Senhor. Este texto está logo no início do livro do Êxodo. O livro do Êxodo, vocês podem perceber lá no capítulo 3, trecho pelo qual nós passamos nas leituras semanais. O livro do Êxodo mostra o Senhor separando Moisés para o seu ministério. Apresenta-se sem ser visto, mas identificando a si mesmo a partir da revelação da sua palavra num arbusto, uma sarça, símbolo da nossa denominação. E a sarça ardia e não se consumia, e da sarça veio a palavra do Senhor, dizendo ser Ele aquele que existe por si mesmo. E determinando que Moisés fosse até Faraó, fosse até o Egito, e anunciasse que o Senhor requeria culto do seu povo, e que Faraó deveria deixar o povo sair. Faraó diz: eu não sei quem é esse Senhor, esse Yahvé, eu não sei de nada do que vocês estão falando aí, não deixo o povo sair. É nesse contexto que nós temos o trecho que nós lemos. Eles falam a Faraó, não são autorizados. O texto tem uma interrupção no capítulo 6, mostrando as genealogias desses dois patriarcas, essas duas autoridades do povo levantadas por Deus. E então o Senhor se manifesta uma vez mais a Moisés, e ele, a partir deste momento, passa a ir a Faraó para, além de falar, fazer sinais na presença de Faraó. E a questão é que nós verificamos no texto que acabamos de ler, no capítulo 7, versículo 5, a seguinte expressão:
Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Senhor. Como saberão que eu sou o Senhor? Esse texto traz uma maneira, ou melhor ainda, algumas maneiras pelas quais o Senhor manifesta a sua grandeza, a verdade que é marca do seu ser, porque Ele é a verdade, os sinais que Ele apresenta, o seu poder, mas mostra também o modo pelo qual Ele decidiu, nas circunstâncias do livro do Êxodo, que Ele seria conhecido pelas pessoas. Um conhecimento que não obrigatoriamente geraria salvação, mas um conhecimento de quem era aquele que, a princípio, o faraó disse não saber de quem se tratava. Vai saber, faraó. Vai saber. Como Deus começou a dar-se a conhecer. O que nós lemos do capítulo 6, desde o 28, até o 7, versículo 3, nos mostra que neste episódio não seria, repito, não seria por meio da palavra pregada que Faraó conheceria a Deus. Eu não estou dizendo que a palavra não deveria ser pregada, ao contrário, ela deveria. Deus deu a palavra para ser pregada, mas não seria por ela que Faraó conheceria a Deus. Então nós podemos ver no versículo 28 que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. E tendo falado a Moisés, verso 29, disse a ele: eu sou o Senhor, dize a Faraó. Perceba, por favor, ele fala a Moisés e autoriza Moisés com uma ordem: vai lá falar. E Moisés recebe a ordem, e a partir daí o Senhor lhe confere uma condição de autoridade. Veja bem o que ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí. Veja bem o que está escrito aí: como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Moisés ia assumir, por conta da ordem de Deus e da autorização de Deus, uma posição representativa de Deus, de modo que falaria o que Deus dissesse. Portanto, seria Deus falando pela boca de Moisés. Contudo, Moisés disse que não sabia falar bem. 6:30. Então o Senhor autoriza que Arão participasse do processo. E o processo passa a ser: o Senhor fala a Moisés. Moisés fala a Arão. Arão fala a Faraó. Assim Moisés não teria como não ser entendido. E Arão saberia bem o que dizer, porque viria da parte do Senhor. Se Moisés era gago ou era apenas medroso, nós não sabemos. Ele diz em outro texto que era duro no falar. Todavia, o que nós vamos considerar aqui é que o Senhor admitiu a fraqueza de Moisés e utilizou-se então de outro, Arão, não falando diretamente a ele, mas falando a Moisés, que transmitiria a Arão, que falaria a Faraó. O efeito final disso seria a salvação, certo? Não seria. E nós vemos isso no versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. A parte A, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Meus irmãos, nós temos da parte de Deus o encargo de agirmos como agiu Arão. É interessante observarmos isso. E Deus não apresentou a mim revelação especial.
Deus não veio até mim e falou: Fernando, vai ao povo e fala assim e dessa maneira. Nunca. Eu recebi a mensagem de alguém que a recebeu de Deus. Você também. E nós recebemos essa mensagem do profeta. E então, tendo recebido esta mensagem, agora nós vamos comunicar às pessoas ao nosso redor. É a nossa função passar adiante a mensagem que nós não recebemos diretamente de Deus. Ela foi transmitida aos seus profetas, aos seus apóstolos, e chegou até nós no registro das Escrituras. Contudo, ao transmitirmos, temos que falar o que foi dito aos profetas. Temos que falar exatamente o que foi dito. Porque Faraó precisava ouvir a palavra de Deus, que foi dita a Moisés e transmitida a Arão. Não podia haver interferência. Mas ao fazermos isso, nós, não raramente, colocamos sobre os nossos próprios ombros o peso dos resultados. E acompanhamos aqueles que trabalham, por exemplo, apenas a título de exemplo, com um evangelismo explosivo, e que ao anunciar o evangelho tem uma expectativa de resultado. Então, pregando a palavra deste jeito, seguindo estes 4 passos, das 4 leis espirituais, na última parte você desafia a pessoa a crer e ora com ela para que ela confesse a Cristo. Ela estará salva e você terá completado o seu trabalho de missão. Mas as coisas não são assim. O Senhor dá a sua palavra, deu a sua palavra na verdade, chegou até nós e nós, como Arão, vamos até as pessoas, comunicamos a palavra, e quem é que vai fazê-las crer ou não? Não é o Espírito de Deus? E o que foi que o Senhor fez com Faraó? Endureceu o seu coração. A primeira parte do que nós temos que dizer aqui então é que saberão que eu sou o Senhor. A pregação da palavra é essencial, contudo, não é a que gera o resultado final. Quem faz isso é o Espírito de Deus. Nós vimos isso em outro texto não faz muito tempo, e é bom que nós vejamos que a palavra fala disso em vários textos, para que o nosso coração se acalme e saiba que essa não é a verdade do pregador no texto, mas é a verdade do texto que o pregador anuncia. Há um segundo momento aqui, e eu vou saltar para a parte do texto em que há sinais acontecendo, versos 8 a 13, em que é demonstrado também que se não seria pela palavra que eles conheceriam quem é Deus, também não seria pelos sinais. Observa, por favor, que o Senhor preparou o coração de Moisés e de Arão, versos 8 e 9. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Bom, o processo continua o mesmo. O Senhor fala a Moisés, e Moisés fala a Arão, e Arão realiza antes o anúncio da palavra, agora o lançar do bordão. O processo então é o mesmo. E o Senhor anuncia como deveriam fazer. Agora, atente, por favor. Ao prepará-los desta maneira, o Senhor está dando clareza a Moisés e Arão de que Ele é o Senhor da história. Neste detalhe, porque Ele afirma exatamente o que acontecerá e que o verso 10 passa a registrar. Não é um registro invertido. Tendo acontecido isto com as serpentes, então vamos dizer que foi Deus que mandou. No registro das Escrituras coloca isto em sequência. O Senhor anunciou isso a Moisés, que comunicou a Arão, e eles depois verificaram que assim eram as coisas diante de Faraó. O Senhor é o Senhor do tempo, é Senhor da história, mas é o Senhor que se revela e se dá a conhecer a quem quer dar-se a conhecer. E o fez com Moisés e Arão. E o que aconteceu em seguida?
Aconteceu que eles foram até Faraó, e o verso 10 vai nos dizer: Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Por favor, pare um instantinho e pelo menos imagine isso acontecendo aqui. O sobressalto que ia causar. Se caísse aqui no meio desse corredor, os homens olhariam arrepiados, mas não sairiam correndo por serem homens. As mulheres miraculosamente apareceriam na galeria ou lá na garagem, e nós nem teríamos visto como chegaram até lá. Impressionante! Mas toda esta impressão é só isso. É só isso. Faraó chamou os seus sábios encantadores, diz o verso 11, e o sinal pedido para que fossem acreditados foi desacreditado. Mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Ninguém se engane. O inimigo faz milagres. Ninguém se engane. Qual o propósito do milagre? Exaltar a Deus. E de outros, ofendê-lo, resistir a Ele. Esse é o propósito do milagre. Seja daqueles que amam a Deus, daqueles que o odeiam. Mas qual o propósito de Deus? O propósito de Deus aqui não era fazer-se conhecido. Porque você continua lendo o texto e percebe, primeiro, que os bordões são lançados, se tornam em serpentes, e há um detalhezinho aqui que pode passar desapercebido, pode ser colocado como insignificante, mas que não é. 12, na sua parte final, o bordão de Arão devorou os bordões deles. O Senhor, soberano sobre a história, mostra ser soberano sobre as ciências ocultas. Elas não prevalecem diante do Senhor. Contudo, tudo isto acontecendo, verso 15, diz o texto: todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Meus queridos, os sinais podem ser muito úteis para acompanharem a palavra. E nós estudamos no Novo Testamento que a palavra era pregada pelo Senhor Jesus. A palavra era pregada pelos apóstolos no livro de Atos, e o Senhor com poder os autorizava com sinais. Palavra e sinais. Palavra e sinais que são eficazes para a salvação daqueles a quem Deus quer salvar. Na primeira porção nós vimos ali no versículo 3 que o Senhor disse que endureceria o coração de Faraó. Quem é o agente do endurecimento? O Senhor. Mas agora veja o versículo 13 e perceba que o coração de Faraó se endureceu. A determinação do Eterno, o seu decreto cumprido no tempo, é cumprido por um agente humano. E aquilo que Deus disse que aconteceria, sendo Ele a causa primária daquele evento, acontece, se dá a conhecer na história por meio de um agente. Faraó endureceu o seu coração. O Senhor endureceria? Sim, e o fez. Contudo, Faraó endureceu o seu coração. A responsabilidade deste endurecimento era de Faraó, resistindo não apenas à palavra, mas resistindo ao sinal. Quanto a nós, quando nós estamos pedindo a Deus curas, sinais, maravilhas, e muitas vezes o fazemos em favor de famílias em que há muitos elementos incrédulos, e pedimos ao Senhor, concede que a cura desta pequena criança, ou deste ancião, ou desta senhora, como for, concede que a cura desta pessoa sirva de sinal de salvação
para que os familiares, vendo o teu poder, creiam. Meus irmãos, essa oração pode ser feita? Pode. Mas o milagre pode acontecer da parte de Deus e o resultado pode não ser salvação. Porque o Senhor pode, assim como ao expressar a sua palavra, expressar o seu poder e endurecer ou ver o endurecimento, causa primária e causa secundária, segundo a nossa doutrina, nos corações das pessoas. Mas nós costumamos pensar que se o Senhor fizer tais sinais, então haverá salvação. E colocamos sobre nós mesmos, sobre a igreja, sobre as pessoas, o peso de, na presença de sinais, ou na sua ausência, na verdade, experimentarmos a estagnação da igreja. A igreja não cresce, porque não há poder, não há milagres acontecendo, e isso é falso, porque podem acontecer milagres e não acontecer salvação. Na manhã de hoje, tivemos a oportunidade de ver o texto em que mostrava o Senhor Jesus, no dia de Páscoa, fazendo sinais, e pessoas expressando nele uma fé que eu chamei pela manhã de fé de fogos de artifício. Você que esteve aqui vai se recordar, aquela fé que não dura nada, que acontece e logo espera pelo próximo evento, o próximo fogo de artifício, a próxima cor, o próximo espetáculo, e quando acaba, só há reclamação. Puxa, acabou. E a fé acabou junto com o espetáculo. Os sinais em si são úteis, mas não determinam que alguém venha a ser salvo. Portanto, a palavra é importante, mas não é o final para a salvação. Os sinais e maravilhas são muito úteis, mas não trazem consigo a salvação das pessoas. O Senhor pode endurecer corações que depois endurecem-se a si mesmos e não encontram em si fé no Senhor. Então, o que seria, como será que o Senhor manifestaria o seu ser a ponto de ser conhecido? Como diz novamente o verso 5, saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Guarde aí. Seria com a libertação dos escravos. Com a libertação dos escravos, o Senhor mostraria o seu favor sobre o seu povo eleito. Com a libertação dos escravos, o Senhor mostraria o seu desfavor, o seu juízo sobre aqueles que estavam encaminhados para a perdição. E é por meio do seu poder de libertação e de diferenciação entre pessoas, tão somente pelo seu poder, pelo seu querer, é que ele se faria conhecer. O Senhor se faz conhecer na expressão da tua salvação nos dias. No dia a dia, você vivendo Cristo Jesus, o Senhor se dá a conhecer. Ele dá a conhecer porque as pessoas vão saber quem é você, de onde você veio, o que você é capaz de fazer e o que Ele fez com você, e a situação em que elas ainda se encontram. O Senhor se dá a conhecer no juízo que aplica sobre aqueles que estão a se perder nos nossos dias, mas muito especialmente num sentido, a palavra vai aparecer de novo, ela é comprida e esquisita, mas você vai entender, no seu sentido escatológico, isto é, no dia final, o Senhor se dará a conhecer, e todos saberão quem é o Senhor. Os que nele creram, vinde, bendito de meu Pai. Os que não creram, apartai-vos de mim. Qual é a palavrinha que nós não gostamos de falar? Malditos. E então saberão. Veja o texto. Veja o texto, por favor. A partir do versículo 3 e seguirei até o 5. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito.
com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Este é o sinal. O sinal não é a pregação da palavra, embora importantíssima, fundamental para que alguém saiba em que crer, mas que só crerá pela ação do Espírito, regenerando aquele coração, para que ele entenda a palavra, arrependa-se e creia. O sinal é importante, muitíssimo importante, mas não basta, porque se o Senhor não aplicar o sinal de cura, o sinal sobrenatural sobre algum evento da natureza, transformando aquilo, como nós ouvimos falar recentemente lá na Austrália, em que havia chamas por toda a terra, e em oração os irmãos viram uma tempestade se abater sobre as chamas, apagando aquele incêndio, e atribuíram ao Senhor aquele sinal e aquela maravilha, e os crentes adoraram a Deus por conta disso, mas os incrédulos talvez tenham dito somente: parou o fogo. Útil, importante, mas se o Senhor não aplicar para a libertação. Mas quando o Senhor intervém para libertar, e quero crer, estamos aqui reunidos como libertos. Libertos, marcados pelo tempo da nossa escravidão, marcados pelas consequências do nosso pecado, tendo marcas dos ferros nos nossos braços ainda, o corpo curvado, envelhecido, doído, por conta de uma surra, de várias chicotadas que tenhamos tomado. Isso são figuras do nosso tempo de escravidão ao pecado. Ainda carregamos esse corpo de morte, mas o Senhor tem a nós agora, libertos. E este é o sinal mais impactante sobre as pessoas. Vidas transformadas de escravas em libertas pelo poder do Senhor. Eu não estou dizendo porque o texto não diz isto resultará em salvação. Não, eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que saberão então quem é Deus. E se você seguir e vai fazer isso essa semana, lendo o restante do livro do Êxodo conforme a nossa orientação, se você assim quiser, você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que ali entre os capítulos 12 e 14, o Faraó dá o braço a torcer e deixa o povo sair e pede que o povo, por meio de Moisés, interceda até mesmo por ele. Orai também por mim, vai dizer Faraó. E saem. Faraó tinha o coração endurecido, vai em perseguição e são dizimados pelo mar. Mas o Senhor manifesta o seu poder por meio da sua salvação do seu povo. Ele disse: farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Aplicando então, finalmente, diante da nossa vida, nos nossos dias, que a esperança do nosso coração esteja assim, naquele dia glorioso, em que Ele virá nos buscar, em que Salvador virá separar ovelhas de bodes, e naquele dia, esperemos todos em Cristo, sejamos ovelhas. Naquele dia ficará claro e evidente para todo o mundo quem é o Senhor. Todos saberão que Ele é o Senhor. Naquele dia ninguém poderá dizer: eu ainda não entendi. Terá entendido definitivamente. Mas até que aquele dia chegue, meu irmão e minha irmã, cabe a nós que fomos libertos pelo poder do Senhor nesses dias, vivermos de modo a expressar a esta libertação,
Não podemos, tendo sido libertos, continuar vivendo como se escravos fôssemos. Não podemos caminhar pelo deserto em direção à terra prometida, neste caso tomada como figura do céu. Não podemos traçar o nosso caminho desejando voltar para as cebolas do Egito. Nós temos que viver de fato a liberdade para a qual Cristo nos libertou. E é isto que Paulo vai dizer aos Gálatas: viver essa liberdade observando a palavra de Deus, expressar que somos libertos não de tudo e de todos, mas libertos do Egito, libertos do pecado, libertos das suas maneiras de pensar, de intervir na sociedade, de receber as informações, de nos melindrarmos, de nos ofendermos e de agredirmos conforme a nossa carne, mas de vivermos, isto sim, libertos, transformados, dependentes de Cristo Jesus. É isto que mais impacta as pessoas ao nosso redor, mais do que discursos, vidas novas pela graça de Deus. Que isto, meus irmãos, seja a bênção de Deus sobre a tua vida, para que as pessoas discernam entre a graça aplicada sobre você e, ao menos no momento em que estiverem ouvindo, a justiça aplicada sobre a vida deles. Sabe Deus se serão objeto da sua atuação e serão regenerados, mas Ele sabe também se vai endurecer. Que haja então na tua vida a pregação da palavra. É preciso saber em que crer. Se Deus te der isso, que haja os sinais. Quem poderá deter o Senhor se quiser fazê-los? Mas que haja testemunho vivo da fé em Cristo Jesus, uma nova vida que o exalta e adora. Seja assim em nome de Jesus.